Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês os meus palpites para o concurso 999 da Loteca, concurso deste final de semana com jogos a serem realizados neste sábado e também no domingo. Estarei passando as minhas análises e também os meus palpites para cada jogo. Antes, porém, roda aí a vinheta e vamos que vamos! É isso aí, vamos começar aqui com os nossos palpites, que tem o primeiro jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A, um duelo entre os dois maiores times do campeonato, com o Palmeiras na liderança, só que ambos os times têm 15 pontos. Aqui é um jogo complicado, eu vou acreditar no Palmeiras por ele estar jogando em casa, diante da sua torcida e por estar buscando uma distância mais favorável em relação ao Atlético Mineiro nesse confronto direto. Então meu palpite para esse jogo número 1 é coluna 1, vitória do Palmeiras. Jogo 2 entre Itália e Alemanha, jogo válido pela Liga das Nações da UEFA. Aqui eu vou apostar na Alemanha porque a Itália vive um momento conturbado. Perdeu no meio de semana de 3-0 para a seleção da Argentina, num jogo chamado de Finalíssima, que reuniu o campeão da Eurocopa, no caso a Itália, e o campeão da Copa América, que no caso foi a Argentina. Então aqui neste jogo eu vou apostar na Alemanha, mesmo fora de casa. O meu palpite para esse jogo número 2, portanto, é coluna 2, vitória da Alemanha. Jogo 3, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro entre América Mineiro e Cuiabá. O América Mineiro está em 10º lugar com 11 pontos e o Cuiabá vive um momento ruim no campeonato. Está numa decrescente, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o 18º colocado com apenas 8 pontos. Aqui eu vou acreditar no América Mineiro por ele estar jogando em casa, onde ele é muito forte. Então meu palpite para esse jogo número 3 é coluna 1, vitória do América Mineiro. Jogo 4, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, entre Botafogo da Paraíba e ABC. Aqui há um equilíbrio, como a maioria dos jogos da Série C e também da Série B. Quem vencer pode até assumir a liderança do campeonato, isso porque um time está em segundo lugar e o outro está em terceiro, ambos com 16 pontos, a mesma pontuação do Mirassol, que é o líder do campeonato. Então aqui eu vou arriscar uma coluna do meio, vou portanto nesse jogo número 4 de empate seco. Jogo 5, pela Série A do Brasileirão entre Atlético Paranaense e Santos. Um duelo aí envolvendo dois grandes times do Brasil. O Atlético Mineiro está em 6º lugar com 12 pontos e o Santos está em 9º lugar com 11 pontos. O campeonato está muito embolado. Este jogo é equilibrado, só que o Atlético Paranaense, melhor dizendo, joga em casa, é muito forte. O retrospecto já é favorável ao Atlético Paranaense. Então aqui nesse jogo número 5, o meu palpite, portanto, é coluna 1, vitória do Atlético Paranaense. Jogo 6, pela Série A, entre Avaí e São Paulo. O São Paulo está em 4º lugar com 13 pontos e o Avaí está em 13º com 10 pontos. O São Paulo, mesmo fora de casa, era para ser favorito, mas como eu falei, o campeonato está muito equilibrado. Não podemos apontar aqui um favoritismo claro para o time do São Paulo, mas é aquela questão, eu tenho que escolher um. Então obviamente eu escolheria aqui o time grande, com todo respeito ao Avaí. Mas o meu palpite para o jogo número 6 é coluna 2, vitória do São Paulo. Jogo 7, também pela Série A, entre Ceará e Curitiba. O Ceará está em 15º lugar com 9 pontos e o Curitiba está em 4º com 13 pontos.
O Ceará vem de uma importante vitória no Clássico Rei contra o Fortaleza, onde venceu por 1-0. Só que o Curitiba também faz um bom campeonato. Então aqui eu vou usar um duplo. Meu palpite, portanto, para o jogo número 7 é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Ceará ou empate. Jogo 8, agora pela Série C, entre Tombense e Ituano. O Tombense é o vice-lanterna com 9 pontos. E o Ituano está em 14º lugar com 10 pontos. Muito equilíbrio também. Aqui eu vou arriscar mais uma coluna do meio. Eu estou empolgado com os empates, porque no concurso do meio de semana eu não postei o meu vídeo. Mas eu acertei 2 empates, que foi empate no clássico entre CSA e CRB, e também no jogo entre Guarani e Vila Nova. Então aqui nesse jogo número 8 eu vou arriscar mais um empate, vou portanto de coluna do meio neste jogo número 8. Jogo 9, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, entre Atlético Goianiense e Corinthians. O Corinthians é o terceiro colocado com 15 pontos, o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento em 18º lugar com 7 pontos apenas. O Corinthians vive um momento de instabilidade, mas como também é um time mais tradicional, joga com um time que está numa situação mais complicada ainda, porque tem apenas 7 pontos. Então mesmo fora de casa eu vou apostar no time do Corinthians. O meu palpite, portanto, para esse jogo número 9 é coluna 2, vitória do Corinthians. Jogo 10, entre Juventude e Fluminense, também pela Série A. O Fluminense é o 11º colocado com 11 pontos e o Juventude está na 19ª posição com 7 pontos apenas. O Fluminense fez um bom jogo contra o Flamengo. Se não fosse o goleiro, poderia ter empatado ou até vencido o jogo. Esse jogo é um pouco complicado porque é às 11 horas da manhã. Só que o time do Juventude é muito ruim. Então eu vou aqui apostar mais uma vez no time de fora. Vou, portanto, nesse jogo número 10, de coluna 2, vitória do Fluminense. Jogo 11, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, entre Vitória e Volta Redonda. O Vitória vem numa recuperação, tem 2 vitórias seguidas. Já tem 10 pontos no campeonato, e o Volta Redonda tem 11 pontos. Quem vencer aqui pode entrar no G8, que é aquela posição na tabela que classifica os times para a próxima fase da competição. Os outros melhores se classificam para o mata-mata. Eu vou aqui apostar no Vitória. Como eu falei, ele vem de 2 resultados positivos seguidos. O último foi fora de casa por 1-0 contra o Campinense. Então meu palpite para esse jogo número 11 é coluna 1, vitória do Vitória. Jogo 12, entre Aparecidense e São José. Este jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Aparecidense está em 15º lugar com 9 pontos e o São José está em 14º com 10 pontos. Muito equilíbrio nesse jogo. Aqui eu vou usar um duplo no Aparecidense. Vou, portanto, de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Aparecidense ou empate neste jogo número 12. Jogo 13, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, entre Bragantino e Internacional. O Bragantino está em 14º lugar com 10 pontos e o Inter está em 12º com 11 pontos. Um equilíbrio. O momento do Bragantino é ruim, inclusive ele foi eliminado no meio de semana para o Goiás, perdeu nos pênaltis. Aqui eu vou usar um duplo aberto porque o Inter vem no momento melhor, inclusive está se recuperando com o técnico Mano Menezes. Então eu vou aqui
neste jogo número 13 de coluna 1 ou coluna 2. Jogo 14, para finalizar, jogo pela Série C entre Ferroviário e Paysandu. O Ferroviário é o sétimo colocado com 12 pontos e o Paysandu está em quarto lugar com 15 pontos. Um jogo difícil, muito equilibrado. Eu vou usar um duplo no Ferroviário por ele estar jogando em casa. Então meu palpite para este jogo número 14 é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Ferroviário ou empate. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas, e é isso aí. Por hoje é só, um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.